Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. E hoje a gente vai falar sobre um aparelhinho que todo mundo conhece. Todo mundo deve conhecer o aparelho celular, certo? Mas como que ele chegou até as tecnologias atuais? Como que ele chegou até esse formato com tela digital? Vamos lá então para a nossa aula de hoje, então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. O celular ele foi criado por volta dos anos 80 lá nos Estados Unidos. Então, ele surge lá nos Estados Unidos. O primeiro modelo chama-se Dynatac 8000X. Então, como a gente pode perceber aqui na imagem, ele era um aparelho muito grande, muito pesado e pouco funcional, diferente do que a gente tem hoje. Um aparelho pequeno e com multifunções. Esse aparelho, inicialmente, ele não foi comercializado, ele só passa a ser comercializado quase 10 anos depois, mas ele surge em 1980 com esse formato. Então, ele começa a ser comercializado por volta dos anos 90, ele chega ao Brasil para a gente aqui também utilizar ele. Então, ele surgiu lá nos Estados Unidos alguns anos atrás. Então, aqui eu tenho um pouquinho da linha evolutiva até a gente chegar nos celulares de hoje. Ele surge por volta lá de 1980 e chega até os dias atuais de hoje, aqui no Brasil. Esses aqui são os dois primeiros modelos mais populares. No início da década de 90, a Motorola lança dois modelos. Inicialmente, o Dynatac chega aqui no Brasil, como a gente pode perceber, ele é bem grande, bem pesado e pouco funcional. Já pensou andar com um celular que pesa quase 1 quilo no bolso? E olha o tamanho dele, muita gente chamava ele de tijolão por causa disso, porque, como a gente pode ver, ele tinha o tamanho quase que de um tijolo, então ele era bem grande. Mas ele começa a história dele a partir daí, como a gente aprendeu nas nossas outras aulas, o celular ele também passa por um processo evolutivo, assim como os outros aparelhos eletrônicos passaram. A televisão, o rádio, o o telefone e o celular também não foi diferente. Ele começa então de maneira bem rústica e vai evoluindo. Aqui ele ainda está grande, logo depois vem esse primeiro celular tipo flip, que ele é de abrir e fechar, porém ainda com um design muito diferente do que a gente conhece hoje. Mas eles começam a se popularizar no início dos anos 2000, por volta dos anos de 2001, 2002, começam a surgir modelos menores e mais modernos. Aqui eu tenho dois modelos que foram pioneiros nessa época, na popularização do aparelho celular. Ele começa, então, a ter um preço bacana, a ter um preço acessível e a ter uma funcionalidade muito boa, porque ele diminui drasticamente de tamanho. Então, nessa época que eu já tenho celulares bem menores e coloridos, chamativos. Então, ele passa a se popularizar. Esse celularzinho cinza do meio aqui foi o primeiro modelo que eu tive acesso. Lá por volta de 2005, mais ou menos, eu tive acesso ao meu primeiro modelo de celular, que era esse daqui. Percebe que eles ainda não têm visor colorido, como a gente tem hoje, e a função dele, ele tem apenas duas funções, que é ligar e enviar mensagem SMS, que é a famosa mensagem de texto. A gente não tem aplicativos de mensagem como o WhatsApp, por exemplo, Telegram, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem essas redes sociais que a gente tem hoje no celular. Eles não têm acesso ainda a essa questão, porque o celular ainda não tem acesso à internet. Então, a principal função dele é falar e enviar mensagem de texto, que por sinal nessa época ainda era muito cara. Logo depois, ele passa por outro processo evolutivo e surgem outros modelos, de, de celular, mais coloridos, um pouco mais modernos, com preços um pouco mais acessíveis. Percebe que aqui eu já tenho os modelos Flip, que é o popular de abrir e fechar, já bem consolidado, já aparecem vários modelos diferenciados, eles já começam a aumentar um pouquinho de tamanho de novo. Percebe que o celular ele era muito grande, depois ele fica pequeno, depois ele vai passando por um leve aumento, até chegar no meio termo que a gente tem hoje, mas ele tem uma longa caminhada ainda até as funcionalidades que a gente tem hoje. Então, logo depois, em 2005, começam a surgir os primeiros aparelhos que tocam música, com MP3, com rádio FM. Então, ele começa a ter outras funcionalidades. E surge também os primeiros aparelhos com câmera e visor colorido. Percebe que aqui atrás eles ainda não têm visor colorido. Aqui eles já começam a surgir por volta de 2005, visores coloridos, tocam MP3 e já tiram foto, começam a integrar as câmeras, apesar de ser câmeras de baixa qualidade, mas a gente já tem
o incremento das câmeras nos aparelhos celulares. Então, o estilo de vida começa a se transformar já. Antes a gente tinha um celular que apenas falava e mandava mensagem de texto. Aqui eu já tenho um celular que tira foto, que eu já posso ouvir rádio, que eu já posso ouvir MP3. Começam a surgir as primeiras tecnologias Bluetooth. Tá aqui algo que hoje em dia está cada vez mais raro também, aqui na primeira imagem, que você pode ver, tem um cartão de memória bem pequenininho aqui, que as pessoas utilizavam no celular. Hoje em dia quase não se utiliza mais, porque os celulares hoje em dia já vêm com uma memória bem maior. Então, isso também foi um processo de evolução. Os fones também de ouvido começam a vir nos aparelhos, então eles começam a se transformar. Aqui eu trouxe aqui a imagem de alguns modelos populares da época. Esses aqui eram os aparelhos da moda, vamos assim dizer, na época. Os aparelhos que faziam mais sucesso. Então a gente tem modelos flip, que é de abrir e fechar, tem esses outros aqui que vêm com tecladinho já, um pouco mais modernos. Logo depois, a gente vem esses aparelhos aqui, esse aqui é o famoso V3, que fez muito sucesso nos anos de 2010, 2008, mais ou menos. Então ele fez muito sucesso nessa época. Era uma revolução. Ele era no celular flip, de abrir e fechar, mas que já vinha com várias outras funcionalidades, já vinha com tecnologia Bluetooth, já vinha com um visor diferente, um teclado diferente, o número de cores do visor dele era totalmente diferente do que se tinha na época, então ele revolucionou o mercado na época. Aqui eu trouxe para vocês alguns folhetos com preços de alguns aparelhos da época. Aqui os aparelhos mais antigos, da primeira geração, eu tenho aparelhos custando de R$ 259 a R$ 1.400, esse da Motorola aqui, por exemplo, que é um modelo flip de abrir e fechar. Depois aqui eu tenho a segunda geração de aparelhos, aparelhos mais baratos já. À medida que a tecnologia vai avançando, as tecnologias antigas vão se tornando mais acessíveis e também popularizando o celular. Nessa época que os celulares começam a se popularizar, e se tornar o fenômeno que a gente conhece hoje, que praticamente todo mundo tem acesso a um celular. Os celulares, como a gente conhece, os smartphones, eles só começam a surgir por volta de 2007. Na verdade, eles são lançados em 2007, com o lançamento do iPhone 1. O iPhone 1 foi lançado em 2007 pelo Steve Jobs. Então, a Apple lança o seu primeiro celular que vai revolucionar. Ele já tem uma tela touchscreen, então ele já tem uma maneira diferente, já tem funcionalidades mais avançadas, já tem acesso à internet bem mais rapidamente. Então eu tenho uma revolução no modelo de aparelho celular que a gente tem no mercado. Logo depois, eu tenho uma pequena tentativa de se popularizar um outro modelo. Esses aqui são os aparelhos chamados QWERTY, que eles queriam tentar fazer uma ideia de mini computadores, com pequenos teclados embutidos dentro dos aparelhos celulares. Só que esses modelos aqui, eles não se popularizaram muito. Por quê? Porque o iPhone, ele proporcionava um jeito diferente de navegar e bem mais fácil. Não precisava desse teclado todo integrado ao celular. Então, era bem mais prático eu ter uma tela touch, ou seja, sensível ao toque, do que eu ter um mini computador, ou seja, um mini teclado junto com o celular. E era muito ruim, as teclinhas eram muito pequenas, então para você ficar digitando era um pouco complicado. Eu tive esse modelinho azulzinho aqui e ele era um pouco complicado para você mexer nele. As teclas às vezes falhavam, era um pouco complicado. Mas logo depois começam a surgir os primeiros smartphones que a gente conhece como hoje, outras gerações. Anteriormente aqui a gente tinha praticamente só a Apple no mercado de smartphone. Logo depois começam a surgir outras marcas também e outros modelos mais acessíveis também. Começa a surgir o Android também. O Android surge como uma revolução no mercado. Até então a gente tinha apenas a Apple e depois a gente vem com o Android para revolucionar o mercado e traz evoluções rápidas. Começam a ter câmeras mais modernas, outras funcionalidades, o acesso à internet, o 3G vem para revolucionar, porque eu tenho uma internet móvel de qualidade. Então, tudo isso passa por um quê? Um processo de evolução muito rápido. Percebe que o primeiro celular foi inventado lá em 1980. Nos anos 2000 já tem os celulares pequenos e modernos. Logo depois, esse processo começa a ser tão rápido, que em menos de 20 anos a gente tem modelos digitais com acesso à internet rápida. Hoje em dia a internet é muito rápida, principalmente a internet 3G. A gente já chegou no 4G e estamos caminhando para o 5G já, ou seja, uma evolução rápida nos modelos de celular. E tudo isso fez com que se transformasse o jeito de se viver, a maneira que o ser humano vive
e se comporta em sociedade hoje em dia está muito ligado ao quê? Às tecnologias empregadas nesses aparelhos aqui. Já se imaginou sem celular? Sua família sem celular? Seria um pouco complicado, né? Já que você consegue assistir a nossa aula de hoje no celular, você consegue acessar vídeos de qualquer plataforma que você queira com acesso à internet, você consegue fazer pesquisas, mandar mensagem, jogar, tudo isso em apenas um aparelhinho desse aqui, ó. Anteriormente, a gente tinha que ter um aparelho para cada função. Você consegue tirar foto, anteriormente você tinha que ter uma câmera para você tirar essa foto. Hoje em dia você já consegue fazer tudo isso por onde? Pelo celular. Bem, bem prático esse aparelhinho na nossa vida hoje em dia. Impensado você ficar sem celular hoje em dia, certo? Para finalizar, então, vamos fazer nossa atividade diária, então? A atividade nossa hoje é bem tranquilazinha. Peça auxílio do papai, da mamãe ou do responsável, faça o cabeçalho, faça margem e vamos para a nossa questão, então, de hoje, então. A nossa questão é muito simples. Você vai desenhar um aparelho, ou de algum familiar, ou de algum amigo, ou próprio seu, e não se esqueça de pintar a sua obra de arte também, para ficar bem bonita e chamativa, hein? Então você vai escrever o nome desse aparelho no seu caderno. Você vai escrever a palavra celular e vai circular as vogais. Você já consegue identificar as vogais em uma palavra? Então vamos lá para a nossa atividadezinha de hoje? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.